Começava então por apresentar brevemente o nosso convidado hoje, que é o professor Luís Menezes Pinheiro, professor associado e investigador do Centro de Estudos de Ambiente e Mar da Universidade de Aveiro. O Luís é doutorado em Geofísica Marinha pelo Imperial College of London, é presidente do Comitê Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco e é também coordenador do Comitê Nacional para a Década do Oceano. É coordenador da All Atlantic Floating University Network e tem uma grande experiência na participação e coordenação de cruzeiros científicos e participação em projetos de investigação nacionais e internacionais. É também membro emérito da Academia da Marinha e membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Estamos ansiosos por ouvi-lo e, portanto, dou-lhe já a palavra. Obrigada. Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Conseguem-me ouvir bem? Está tudo em ordem? Conseguem ver a apresentação? Ótimo. Sim. Portanto, eu vou tentar que a apresentação seja mais ou menos 25 minutos, meia hora, espero eu, e depois teria todo o gosto em conversarmos um pouco sobre estes assuntos. Portanto, a ideia é falar-vos um pouco, inicialmente, sobre a década das Nações Unidas das Ciências do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma iniciativa que foi proposta às Nações Unidas pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que reúne na Unesco, em Paris, e, portanto, nós em Portugal temos um comitê para a década. Eu vou-vos dar primeiro uma visão do que é que são os objetivos da década, porque é uma década, o que é o nosso comitê, o que é que nós fazemos, e depois lembrei-me que uma vez que estamos a falar com entidades que estão em Matosinhos, portanto, tanto o CIMAR como a Câmara de Matosinhos, pensei que seria talvez interessante relacionar o que está a acontecer com as cidades resilientes, cidades costeiras resilientes no âmbito da década em particular. Portanto, basicamente, vamos ver se isto funciona. Ok. Portanto, em primeiro lugar, porquê que nós precisamos de uma década das ciências do oceano para o desenvolvimento sustentável? Obviamente, nós vivemos numa sociedade que tem um excesso de consumo que é necessário controlar. Portanto, se nós continuarmos a consumir da forma que estamos a consumir, tudo isto é insustentável, não é? Cada vez estamos mais convencidos que não é possível continuar assim e podemos passar mesmo a um ponto onde realmente não temos um caminho de retorno fácil. Por outro lado, também a nossa sociedade caracteriza-se por um desperdício brutal, desde o desperdício de comida, por exemplo, mesmo inclusivamente na questão das reciclagens, hoje em dia, as pessoas já começam a reciclar, por exemplo, os plásticos, os cartões, etc., os vidros, mas, por exemplo, tudo o que são os resíduos orgânicos, não. Os resíduos orgânicos são um grande problema em tudo o que tem a ver com a reciclagem e é necessário nós mudarmos também esse paradigma. Há um desperdício brutal do que nós usamos, nomeadamente a maior parte dos materiais nem sequer são recicláveis, os equipamentos que são feitos hoje em dia não são feitos com peças de substituição que permitam a reparação. Hoje em dia, quando um equipamento avaria, a ideia é que é mais fácil comprar e é mais barato comprar um novo que mandar reparar. Isto também tem que ser alterado. Portanto, as diversas marcas que fazem equipamentos, eletrodomésticos, etc., tem que se passar por um sistema onde se consiga mudar esta situação. Por exemplo, eu lembro-me que tive um Volkswagen Golf aqui há uns anos, variou um botão de ligar em cima as luzes da cabine, e para substituir aquilo que é um botão que devia custar €1 ou uma coisa assim, é necessário substituir toda aquela peça que são para aí, já não sei, já não me lembro quanto é que eram, mas eram umas dezenas muito largas de euros, o que é totalmente insustentável, quer dizer, não tem sentido, nós temos que ser capazes de reparar. Por outro lado, há uma falta total de consciência ambiental, não só em terra, como nas linhas de água, como no mar, mas em particular o mar é considerado como um reservatório inesgotável para o nosso lixo e durante muito tempo foi assim que sempre atuamos. Felizmente, hoje em dia as pessoas começam a ter uma consciência de que temos que alterar isto. Portanto, tem que haver uma mudança de atitude, tem que haver uma visão integrada continente-oceano, ou seja, tudo o que tem a ver com as cidades, com as populações, com as linhas de água, com o oceano, e temos que caminhar para a sustentabilidade, ou seja, temos que pensar na economia circular, repensar, reduzir o que estamos a consumir, reciclar o que utilizamos, reutilizar,
reaproveitar, que ao fim e ao cabo tem a mesma coisa que ver com o reutilizar, mas pode permitir outros usos diferentes dos iniciais. Temos que usar os recursos de uma forma sustentável porque eles são finitos e, portanto, uma das coisas que temos que ver é precisamos de pensar não só na nossa geração, mas nas gerações dos nossos filhos, netos e os que vêm a seguir. Portanto, precisamos ter, portanto, uma aproximação holística que tenha uma visão global de tudo o que está a passar e temos que ter uma visão transdisciplinar, ou seja, que envolva as várias disciplinas da ciência, incluindo as ciências humanas. Outra razão para a necessidade de uma década de ciências de desenvolvimento sustentável é, obviamente, para além deste estado de degradação do oceano, que eu já falei um pouco, e também de todo o ambiente de uma forma geral, nós cada vez estamos a ter uma maior frequência de eventos extremos. Todas as pessoas que estão aqui a assistir têm a noção disto, desde cheias, secas, ondas de calor, ciclones, etc. Em Portugal temos assistido nos últimos anos a uma série de eventos a que não estávamos minimamente habituados e a uma escala a que não estávamos habituados. E, em particular, as zonas costeiras, obviamente, são das zonas mais vulneráveis a estes eventos, porque têm uma maior exposição e, por outro lado, maior concentração populacional a nível global. Não é? Cerca de um terço das pessoas da população global vive relativamente próximo das zonas costeiras. Portanto, estes eventos todos, porquê é que surgem? Bom, uma das razões que eles surgem é porque o oceano regula o clima. E uma série de ações que nós estamos a ter, nomeadamente na emissão de gases de estufa, que provocam a acidificação do oceano. Por outro lado, nós temos uma série de efeitos que estamos a causar na desregulação do oceano, porque pelo aumento de temperatura que está a haver no oceano, isto afeta a circulação oceânica, depois existe a interação oceano-atmosfera, altera o clima, e portanto, se nós não atuarmos nas causas, não vamos ter uma hipótese de controlar o que está a acontecer. Já agora, obviamente, também com a subida do nível do mar, temos todas estas questões também relacionadas com a erosão costeira, que em Portugal são particularmente críticas. Então, em 2016, saiu o primeiro World Ocean Assessment, portanto, o relatório das Nações Unidas para o ambiente marinho, e uma das coisas que se constatou foi realmente o estado completo de degradação do oceano, haver uma série de ações e de eventos que estão a provocar uma alteração em todo o sistema, não só nos ecossistemas marinhos, mas também em todo o sistema de uma forma geral. E, portanto, temos que atuar agora. Por exemplo, em termos da pressão de CO2 na atmosfera, nós nunca tivemos valores como temos hoje em dia. No passado, isto é um registro de há 800 mil anos para cá. Nós andamos sempre pelos 200, 200 e tal, 300. Neste momento, ultrapassamos os 400 já. O que, ppm, portanto, que é o ppb, desculpem, o que significa que nós estamos a ter um impacto e que aparece associado com o período a seguir à Revolução Industrial, o que mostra que claramente, embora exista uma variação natural do estado da atmosfera ao longo do tempo, desde a Revolução Industrial nós temos claramente uma intervenção que está a provocar uma causa, está a provocar alterações muito rápidas, muito mais rápidas do que no passado e, portanto, temos que atuar agora. A ideia foi que seria necessário juntar os 193 países das Nações Unidas para combatermos este estado de degradação. Para isso, temos que melhorar o conhecimento do oceano, perceber os processos, aumentar as nossas redes de observação e monitorização, termos capacidade de modelação, isto permite previsão e com base nisto podemos proteger as populações. Portanto, em 2017 nós submetemos às Nações Unidas a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que são os 151 países, submetemos às Nações Unidas para ser aprovada como uma década das Nações Unidas e foi aprovada uma década para 2021-2030. Portanto, os objetivos são garantir a segurança alimentar, isto vai permitir uma maior saúde humana, a regulação do clima, a proteção de populações, desenvolvimento sustentável. Portanto, temos que mudar a nossa relação com o oceano, temos que pensar nas gerações futuras. Portanto, muitas vezes pensamos no que está a acontecer agora, mas temos que ter uma visão a longo prazo, em termos da preservação do ambiente e da biodiversidade e sabermos usar responsavelmente isto de uma forma sustentável os recursos marinhos. Os objetivos da década do oceano são estes 10 que estão aqui, podem consultá-los na página da década ou na página do nosso comitê.
e, essencialmente, um deles é, obviamente, compreender e combater a poluição marinha. Estes são os desafios que nós temos e, portanto, os objetivos da década é conseguirmos combater estes desafios que temos. Por outro lado, proteger e restaurar os ecossistemas marinhos e a biodiversidade, alimentar de forma sustentável a população mundial. Como sabem, forte fonte de proteína e muita proteção que nós temos vem de alimentos de origem marinha. Se nós tivermos poluição no mar, por exemplo, hoje em dia, já os peixes, toda a alimentação que nós tomamos a ter, que nós temos que vem do oceano, já tem impacto de microplásticos, inclusivamente poluentes emergentes, incluindo fármacos e uma série de antibióticos, etc., nomeadamente em zonas de aquacultura onde possam ser usados esses antibióticos para garantir a saúde dos peixes. Por outro lado, é necessário desenvolver uma economia do oceano sustentável, que seja resiliente e que seja equitativa. Devemos procurar soluções baseadas no oceano para as alterações climáticas. Outro desafio é, obviamente, aumentar a resiliência das comunidades aos riscos costeiros e oceânicos. Isto é algo sobre o que vamos falar hoje um bocadinho mais. Expandir o sistema global de observação. Sem observação, nós não podemos modelar, não podemos prever e não podemos atuar. Criar o chamado gêmeo digital do oceano. O gêmeo digital o que faz é, com base nos dados que nós temos de muito alta resolução, com base numa série de séries temporais e séries espaciais longas e de alta resolução, nós criamos um gêmeo do oceano onde basicamente nós podemos interagir e ver como é que certas ações podem, que efeitos é que podem ter e, portanto, podemos fazer toda esta modelação usando este gêmeo digital. Por outro lado, temos que aumentar as competências, os conhecimentos e a tecnologia e com a participação de toda a gente. Há novas profissões que começam a surgir agora para o oceano e é necessário investirmos nisso. E, finalmente, é o restaurar a relação da sociedade com o oceano. Como sabem, muitas vezes hoje em dia nós referimos às comunidades indígenas onde a relação com a natureza é completamente diferente da nossa. Havia um respeito, de uma forma geral, com a natureza, porque eles tinham a noção que se poluíssem os rios isso ia afetar a alimentação deles. Se matassem as manadas de bisontes indiscriminadamente, podiam, dentro de uns anos, deixar de ter alimentação de novo. E sabiam que eles respeitavam inclusivamente o oceano. Em várias culturas o oceano tinha um caráter de um deus, tinha um caráter de uma entidade divina, e os rios também, que se preocupavam com a proteção da humanidade. Portanto, nós perdemos essa noção durante muito tempo e há que recomeçar. A década começou em 2021 e é a maior iniciativa de todos os tempos dirigida ao oceano. Portanto, nós temos, estão envolvidos 193 países das Nações Unidas, mas temos 78 países com ações concretas que estão a desenvolver. Temos, neste momento, 62 grandes programas internacionais. Estes programas incluem uma série de projetos. Dentro deles temos mais de 600 projetos a correrem também. 127 contribuições. Estas contribuições são, digamos, ações de muito alto nível que envolvem vários parceiros internacionais, um financiamento elevado, que sejam plurianuais, etc. E temos cerca de 1.200 atividades em curso a nível global. Existem também 43 comitês nacionais, que eu vou falar daqui a pouco um bocadinho, e em termos de abrangência, nós estamos neste momento com cerca de 11 milhões de pessoas que regularmente visitam os nossos eventos e as nossas informações. Existe, para além disso, uma aliança de patronos da década que envolve chefes de Estado, incluindo Sua Excelência o Sr. Presidente da República, o Príncipe Alberto de Mónaco, o Primeiro-Ministro da Noruega, etc., mais uma série de presidentes também, e donos de grandes empresas, o Grupo Prada, por exemplo, que usam a sua influência para promover a necessidade da proteção do oceano a nível global. Portanto, estes são os 43 comitês, a localização dos 43 comitês para a década a nível global. Portanto, nós temos reuniões periódicas e quando fizemos a primeira reunião tivemos 6.000 inscrições. Infelizmente só tínhamos lugar para 1.500 pessoas, as outras tiveram que assistir online, mas de qualquer forma isto mostra a importância que está a ter a década a nível global. O nosso comitê foi criado em 2023, em meados de 2023, e tem desde o início o alto patrocínio da Sua Excelência o Sr. Presidente da República.
Nós dependemos essencialmente do Ministério diretamente, portanto, do Ministério da Agricultura e do Mar, através, nomeadamente, da Secretaria de Estado das Pescas e do Mar, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Ciência e da Educação, do Ministério do Ambiente e temos também a representação do Ministério da Defesa. E, portanto, nós temos uma coordenação, temos um secretariado técnico, relativamente pequenos, depois temos uma comissão de acompanhamento que tem representantes destes ministérios e destas áreas governativas ao nível dos gabinetes dos ministros, o que nos permite ter um diálogo relativamente próximo com as tutelas. Temos, para além disso, representantes de organismos públicos, da ciência, dos negócios estrangeiros portanto, da ciência dos negócios estrangeiros e do mar, obviamente. E temos depois também ainda algumas personalidades de reconhecido modo. Para além disso, temos um fórum de partes interessadas que tem neste momento 61 entidades, desde organismos do Estado, academia, organizações não governamentais, setor privado, fundações, etc. E, com base neste fórum, nós criamos grupos de trabalho sobre áreas temáticas, onde pretendemos criar documentos que depois partilhamos com as tutelas do governo. Portanto, o nosso objetivo é promover e coordenar a ação em Portugal para a concretização dos objetivos da década, que nós pretendemos que tenha, neste caso, uma visão muito particular para o Atlântico e, obviamente, estão centrados nos objetivos da Agenda 2030, em particular o 14, que é a conservação e o uso sustentável dos oceanos e a proteção da vida marinha. O que nós fazemos é identificar ações em curso que existam em Portugal, queremos divulgar essas ações a nível internacional, queremos promover ações que ainda não existam e que sejam necessárias, envolvendo as diferentes instituições, promovendo a cooperação institucional e a coordenação. Pretendemos também que estas ações sejam sustentáveis, ou seja, que possam continuar para além de 2030. O objetivo não é fazermos algo até 2030, é até 2030 promovermos já uma série de ações, mas que estas ações possam prolongar para além de 2030, obviamente. Estamos também a promover a cooperação com outros Estados-membros, em particular das comunidades de língua portuguesa. Estamos a promover também uma ligação com as outras décadas das Nações Unidas que estão em curso, em particular a década do restauro dos ecossistemas e a década das ciências para o desenvolvimento sustentável. Como disse, temos o Fórum de Partes Interessadas para o Envolvimento da Sociedade Civil e temos sessões regulares para a disseminação das nossas atividades. Aliás, se procurarem a nossa página, tem todas as atividades que nós temos desenvolvido. Temos, portanto, grupos de trabalhos temáticos. Pretendemos, com as tutelas ligadas à ciência, em articulação com as outras que temos, em particular com o mar e o ambiente, um novo Programa Nacional de Investigação em Ciências e Tecnologias do Mar, que esteja alinhado com as décadas do oceano, os objetivos da década do oceano. Fazemos um encontro internacional anual, fizemos um sobre pescas sustentáveis em 2024 e alimentação azul do futuro. Fizemos um sobre oceano e saúde humana no ano passado. Este ano ainda estamos a preparar o tema, temos algumas ideias, mas ainda não está fechado. Por outro lado, fazemos sessões de divulgação em várias zonas do país e sessões culturais que incluem concertos. Estamos a preparar vários concertos, também sessões ligadas à arte, pintura, fotografia, etc. Quando as pessoas que aqui estiverem presentes, as entidades, todos os que têm ações, pode ser um congresso, pode ser um workshop, pode ser um evento dedicado às questões do oceano, tudo aquilo que possa ter um impacto na década das ciências do oceano, sugerimos que façam a submissão de uma candidatura para que seja aprovado como uma iniciativa, uma atividade endossada pela década do oceano. Isto vulgarmente demora umas semanas a terem esse endosso, com um bocadinho de sorte serão 2 neste momento. Isto o que permite é dar uma visibilidade internacional às vossas ações, permite que essas ações sejam incorporadas na década do oceano com uma contribuição de Portugal e, portanto, o processo é muito simples, permite-vos usar o símbolo da década, portanto, só pode ser usado pelas entidades que tiveram um endosso para essas atividades e, portanto, o processo é muito simples, basta ir à página da década do oceano, registar uma atividade que vocês pretendem fazer e
Se precisarem de algum apoio nisso, podem contactar connosco, o Comitê Pan-Década do Oceano, e nós podemos ajudar-vos também nisso. Nós somos um dos países que tem tido um maior sucesso em termos de ações a serem endossadas. Como veem aqui, o maior número de ações na zona de Lisboa, mas como veem, temos em todo o país. Esperamos, obviamente, que, nomeadamente aqui na zona norte, tenhamos um maior número de atividades, até porque há imensas atividades que estão a decorrer e que não estão a sofrer o endosso. Também temos nas ilhas, nos Açores e na Madeira, e, portanto, estas atividades têm incidido sobre todos os 10 tópicos, os 10 desafios da década, com alguns mais em particular, portanto, a proteção e restauro dos ecossistemas marinhos, a alimentação saudável, uma economia azul e sobre o restauro da relação das pessoas com o oceano. Portanto, como podem ver neste gráfico, não só as contribuições, que são essas de grande escala, os projetos e as atividades, têm aumentado muitíssimo nos últimos anos e esperemos que isto continue a aumentar no futuro próximo. Eu aqui decidi enviar uma série de informação, por uma experiência enviei uma série de informação que eu pretendia e pus o notebook ali a criar-me 2 ou 3 slides que eu acho que ficaram bastante giros e, portanto, eu decidi usá-los aqui, em vez de copiar estas coisas, decidi ver como é que isto funcionava. Obviamente que dei-lhe os documentos que eu queria, dei-lhe ideias que eu queria que estivessem lá e, portanto, porquê estas cidades costeiras resilientes? Bom, por um lado, há pressão demográfica, portanto, como nós sabemos, cerca de 1/3 das pessoas vive a menos de 100 km da costa. E, portanto, esta tendência é crescente, obviamente, por todas as vantagens que têm as cidades costeiras, digamos, o benefício que tem a proximidade do oceano em todos os níveis e, portanto, isto é algo que vai continuar a crescer. Por outro lado, estas são as áreas populacionais com maior impacto das alterações climáticas. Portanto, da subida do nível do mar, das questões de erosão costeira, das questões das cheias, das questões dos eventos extremos, sejam eles as ondas de calor, sejam eventos de ciclones, sejam tsunamis, etc. E, portanto, são zonas extremamente vulneráveis, portanto, com risco elevado. Portanto, com uma probabilidade alta de existirem riscos, mas, por outro lado, muitas delas não estão protegidas suficiente, não têm planos suficientemente bem desenvolvidos para que o risco seja mais baixo. Por outro lado, obviamente que a importância aqui tem a ver com a segurança das populações, tem a ver com a segurança, obviamente, e a proteção da propriedade, tem a ver portanto, com a prosperidade económica e tem a ver com a preservação dos ecossistemas. Portanto, uma cidade costeira resiliente deve estar preparada para, obviamente nós não conseguimos evitar os riscos, mas podemos estar preparados para eles. Devemos ter um planeamento no próprio desenvolvimento da cidade, no próprio desenvolvimento urbano. O planeamento deve ter em conta estes riscos. Por exemplo, temos que pensar se vamos continuar a desenvolver uma série de construções muito próximo do mar. Essas construções vão estar em risco e, basicamente, vamos entrar numa situação onde vamos querer proteger o que é improtegível. E, portanto, há que evitar isso. Por outro lado, com base neste planeamento, nós temos que ser capazes de minimizar os impactos, portanto, este absorver tem a ver com a minimização dos impactos dos riscos e sermos capazes de recuperar, portanto, após estes eventos. Quais são, portanto, os aspectos principais? Temos as alterações climáticas, subidas do nível do mar, eventos extremos, ondas de calor, cheias cada vez mais frequentes. Para além disso, eu saliento também aqui as cunhas salinas, portanto, o aumento do nível do mar. Uma das coisas que influi é nas cunhas salinas, e estas vão interferir com os aquíferos e, portanto, na água potável que nós consumimos. As questões de erosão costeira e a perda de barreiras de proteções naturais, a poluição, nomeadamente os contaminantes emergentes. Por exemplo, hoje em dia, em algumas áreas balneares, encontramos já teores de fármacos, antibióticos, anticancerígenos, antidepressivos, etc., que vulgarmente chegam ao oceano por excreção e que que acabam neste momento por ter impactos novos que nós ainda conhecemos mal e não sabemos como é que vamos fazer. Portanto, tudo isto gera uma pressão brutal, porque estas áreas têm uma urbanização acelerada e, portanto, o aumento de população nestas zonas cada vez maior, a pressão vai ser cada vez maior. Por outro lado, há uma degradação dos ecossistemas, portanto, a construção e a ocupação de espaços
leva à perda da biodiversidade, alterações dos ecossistemas e redução da proteção natural. Hoje em dia já estamos a ter cuidado, por exemplo, em certas áreas, com a proteção dunar, etc., mas é uma área muito complicada. Portanto, o que é que nós precisamos? Sistemas de alerta. Portanto, em primeiro lugar, tivemos a ver a questão de perceber os riscos e a exposição. Isso é fundamental. Por outro lado, precisamos ter, com base na informação disponível, nomeadamente usando estes gêmeos digitais do oceano, criarmos sistemas de alertas precoce. Nós, em Portugal, temos redes de observação, por exemplo, a MONI-CEE, o consórcio EMSOPT, que tem a ver com observatórios no fundo do mar, temos observatórios oceânicos da Madeira e dos Açores, temos um Centro Nacional de Dados Oceanográficos e vamos ter um anel de cabo submarino que vai ligar o continente dos Açores e a Madeira, que vai ser instrumentado e que nos vai dar informação valiosíssima, nomeadamente para alerta precoce para tsunamis, que eu falo um bocadinho mais à frente. A colaboração a nível do município entre as várias entidades, a cooperação a nível regional dentro de uma determinada área do país, a cooperação a nível nacional com as várias entidades e depois a cooperação internacional são absolutamente fundamentais para nós atacarmos estes problemas. E, portanto, basicamente, há que pensar num chamado planeamento adaptativo, ou seja, este planeamento muitas vezes não é estanque, tem que ser dinâmico e tem que se ir adaptando, porque nós hoje em dia temos mudanças muito rápidas, temos uma evolução muito rápida da frequência de eventos extremos, eventos novos que não estávamos a contar, e, portanto, há que pensar em infraestruturas de proteção, há que pensar em algumas zonas, eventualmente, para já, evitar uma progressão em direção à costa das zonas urbanas, nomeadamente em áreas balneares, e, inclusivamente, provavelmente, em algumas zonas, temos que pensar em relocalizar alguns locais, porque, de alguma forma, alguns locais podem mesmo não ser facilmente protegíveis no futuro. Por outro lado, há muitas soluções hoje em dia, algumas baseadas na natureza, para tentarmos adaptar as cidades a estes eventos, nomeadamente, por exemplo, tendo em conta cheias, prevendo áreas que possam receber uma inundação, etc., criando sistemas de drenagem, etc. Portanto, o planeamento é fundamental nisto e para isto a ciência é fundamental. Os impactos nestas zonas costeiras, obviamente, envolvem, bom, para além dos mais graves, todos têm a ver com a perda de saúde e com a perda de vida, tem a perda de empregos, a perda de propriedade, tem a ver com a migração de populações em algumas destas zonas e os impactos todos que têm a nível de degradação de aspectos culturais e também os impactos que têm a nível psicológico nas pessoas. Tem um impacto enorme na biodiversidade, obviamente, e vai ter impactos económicos, quer na agricultura, na aquacultura, no turismo, na agricultura também, nos mercados, nas questões dos seguros, nestas zonas os seguros vão começar a disparar e, portanto, há que ter em atenção isto. Portanto, a NOAA, que é a National Oceanographic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos, tem trabalhado neste tópico há muitos anos e, portanto, a ideia tem sempre a ver com a preparação para os desastres. Quando eles acontecem, portanto, nós, para além desta preparação, temos que ter as autoridades de proteção civil e a sociedade informada, avisada a tempo sempre que possível, com base nos sistemas de alerta precoce, saber como responder e ter ações preparadas para responder e depois ver de que forma é que se pode recuperar. Obviamente, os eventos recentes em Portugal mostram claramente que nós não estamos preparados. É verdade que a nível global ninguém está preparado. Os eventos extremos, inclusive os incêndios em todo o mundo, continuam a devastar áreas enormes e, portanto, não é só Portugal, mas há muito que se pode fazer. O que é que tem sido feito a nível da década do oceano? Portanto, têm sido feitos planos estratégicos para as questões das cidades resilientes. Eu deixo-vos esta apresentação e vocês podem procurar toda esta informação. Existe um centro colaborativo a nível da década, que é a França que coordena, que tem um enfoque muito especial em tudo o que tem a ver com as cidades costeiras resilientes. Foi apresentado um documento, um white paper da década sobre a resiliência das comunidades costeiras aos riscos marinhos e costeiros, e todos estes documentos estão disponíveis na internet. Fizemos uma conferência na China em 2025
sobre cidades costeiras resilientes. Também tem havido uma série de plataformas a ser desenvolvidas no âmbito da década, nomeadamente no âmbito da Ocean Climate Platform, esta Sea-Ties. Eu vou passar este vídeo, espero que consigam ouvir. Infelizmente ele está Currently, across the world, more than 1 person in 3 lives in a coastal region. By 2050, more than 1 billion people will be living on the coast. Because of global warming, these low-lying areas whose populations are growing could disappear under the oceans. Without drastic cuts in greenhouse gas emissions, the level of the sea could rise by 1 meter by 2100. Extreme events linked to rising sea levels, which previously happened once in a century, could occur every year. Rapid erosion, coastal flooding, such phenomena are going to redraw the world's coastlines. For coastal cities and their surrounding regions, the challenges will be colossal. We must adapt without delay if we are to limit the economic, social and environmental impacts. Inform inhabitants of the risks and prospects. Relocate our businesses and homes. Building sea defenses is not the only solutions. We must also consider natural coastal areas and preserve them for the solutions and protections they can offer. A sustainable response can only be founded on a combination of solutions. Solutions that have already been implemented in many regions of the world have generated precious data. It is through the sharing of our experiences that we will be able to adapt ourselves and rethink how we live on the coast. Over the next 10 years, our choices will be both complex and strategical. In order to design together the cities of tomorrow and win this race against time, civil society, scientists, and businesses must work in concert with political decision makers and together tackle this threat that has become very real. Cities, sharing solutions with coastal cities to tackle the sea level rise. Portanto, isto está tudo disponível na internet, mas portanto este é um documento e aliás estes vídeos acabam por muito facilmente traduzir de uma forma muito concisa a maior parte das coisas que eu vos disse aqui. Já agora existe também a nível do Atlântico a chamada All Atlantic Research and Innovation Alliance e novamente aqui está-se a criar um hub atlântico de cidades costeiras resilientes com as chamadas cidades faróis e portanto eu espero que várias cidades portuguesas venham a fazer parte desta rede. Nós tivemos uma reunião em 2025 onde juntamos uma série de jovens profissionais do oceano, chamados ECOP, Early Career Ocean Professionals. Tivemos cerca de 50 de várias partes do mundo e estivemos a discutir exatamente o que é que se pode fazer em termos de cidades costeiras resilientes. Se procurarem na Ória também encontram toda a informação sobre isto e, portanto, há uma série de iniciativas também do Marine Board a nível da Europa sobre resiliência costeira e, portanto, toda esta informação fica disponível aqui para vocês e também o que precisarem estamos ao dispor. Eu vou-vos só terminar chamando a atenção para um aspecto que me parece particularmente relevante para Portugal. Como sabem, nós temos um risco de tsunami razoavelmente elevado, não como no Pacífico, mas em Portugal nós tivemos o sismo mais destrutivo em tempos históricos da Europa portanto, esse sismo teve um tsunami que foi responsável pela destruição de Lisboa e impacto numa série de áreas, não só em Portugal, mas que foi sentido em várias zonas da Europa e daqui do Atlântico. Uma das coisas que nós temos em Portugal e que foi criada foi um centro que permite, chamado um Tsunami Warning Service Provider. Portanto, é um centro que está localizado no IPA, onde nós fazemos uma monitorização permanente e enviamos mensagens para os parceiros do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo sobre potenciais eventos que possam acontecer. Portanto, é um sistema de early warning. Portugal tem um destes 5 centros e, portanto, é um centro acreditado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental. Para além disso, nós estamos agora
presumo que será em 2027, talvez comece este ano, mas provavelmente será mais em 2027, nós vamos ter um anel que vai ligar um cabo submarino que vai levar a continente dos Açores e a Madeira, vai ser instrumentado. Isto vai nos permitir ter uma melhor localização de onde é que existem eventos sísmicos e por não temos estações no offshore suficientes, e por outro lado vai nos permitir ter avisos precoces mais seguros. E uma das coisas que é fundamental, eu estou a usar isto como exemplo porque isto é um exemplo que pode ser usado para os vários outros riscos que afetam as zonas costeiras. Portanto, uma das coisas, e é um programa que nós temos com o chamado Estudo em Casa, do Ministério da Educação, é darmos a conhecer, e todos os anos enviamos para as escolas informação sobre o que é que se deve fazer, quais são os avisos precoces sobre tsunamis, o que é que se deve fazer, enfim. E estamos neste momento a trabalhar em Portugal para que alguns municípios venham a ter o estatuto de Tsunami Ready. Este estatuto de Tsunami Ready é um estatuto que é concedido pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental para comunidades que desenvolveram todos os esforços para se prepararem para um possível tsunami. Em Portugal é obviamente crítico fazermos isto. Nós já temos vários municípios preparados e estamos a pensar que em breve será atribuído esse grau a Loulé e a Cascais. Mas Lisboa tem uma série de áreas também já nesta área, enfim, há uma série de unidades. Estes dois serão os dois primeiros. Já agora, muito rapidamente, o que é que eles têm que fazer? Têm que ter, portanto, em primeiro lugar uma avaliação das áreas que vão ser impactadas, o número de pessoas que vivem lá. É necessário ter uma noção durante que período do ano é que isto acontece. Os impactos podem ser diferentes em cidades costeiras, devido ao turismo, o que é que acontece de manhã e à noite, enfim, quais são as infraestruturas que existem. Tem que ter a preparação, portanto, perceber, criarem mapas de evacuação para as populações, darem informação, terem sinalética, terem sirenes, etc. Garantirem que a população está consciente do que é que acontece, promoverem exercícios e depois ter um programa de emergência, de uma resposta de emergência aprovada, que esteja definida e, portanto, que esteja pronta para atuar no local, enfim, que haja também capacidades de recebermos alertas com maior tempo possível. E já agora, isto é o que já está feito em Loulé, por exemplo, na zona de Quarteira e Loulé. Como podem ver aqui, nós temos já mapeada a área que vai ter inundação se houver um sismo semelhante ao de 1755, já há uma sinalética, já há pontos de encontro, já há divulgação nos vários locais para onde é que as pessoas devem dirigir e, portanto, este é o caminho, isto é o que está feito também para Cascais, temos as sirenes, etc. Portanto, este é o caminho, é nós prepararmos, em primeiro lugar, estudarmos, juntando os vários setores da administração pública e a proteção civil, etc., prepararmos os meios de resposta, sabermos quais são as áreas que vão ter impacto, seja a subida do nível do mar, sejam os tsunamis, seja a erosão costeira, etc., e promovermos as ações para isso. Portanto, basicamente era isto que eu vos queria dizer. Espero não ter sido demasiado longo, mas pronto, era um pouco isto. Obrigadíssimo. Se tiverem questões, tenho muito gosto. Muito obrigada, professor, pela visão geral sobre estes desafios da década do oceano e, mais concretamente, neste contexto de criar cidades costeiras mais resilientes, mais capacitadas para planear e também mitigar os impactos.